Olá, que Deus abençoe a todos, que Deus ilumine a sua vida. Nós estamos aqui direto da janela e juntos nós iremos orar. Nós iremos falar com o nosso Deus. Você que está acompanhando pelo YouTube e também pelo Instagram, se prepare, daqui a pouco iremos falar com o nosso Deus. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, o segredo da oração, o segredo de Deus antes mesmo de orarmos. Eu quero que você pense nisso, pense no que você vai ouvir. Quando Deus falou para Abraão, sai da tua tenda, sai da tua parentela. Abraão, ele simplesmente obedeceu a voz de Deus. Ele obedeceu e saiu da tenda, saiu do seu povo, saiu da sua parentela. Abraão, ele saiu dos seus costumes, ele saiu, daquela vida que ele estava para obedecer a voz de Deus. Olha, meu amigo, eu quero que você pense numa coisa. Existe dois tipos de pessoas. Aquele que Deus usa. Escreve isso aí. Escreve isso. Escreva isso. Existe aquele que Deus usa e existe aquele que quer usar a Deus. Quando a pessoa ela quer usar a Deus, ela nunca será usada por Deus. Compreende? Pegou? Pegou aí? Quando a pessoa ela quer usar a Deus, ela nunca será usada por Deus. Nós podemos encontrar isso até mesmo, por exemplo, eu falei sobre Abraão, quando Deus falou para Abraão, sai da tua tenda. Abraão, ele saiu, obedeceu a voz de Deus que lhe disse, sai. Ou seja, ele foi ali usado por Deus. Deus usou a Abraão, Deus usou a Sadraque, Mesaque, Abidnego, Deus usou a Daniel. Boa noite, dona Sandra. Deus usou os grandes profetas. Deus usou pessoas simples também. Deus usou a sogra de Pedro. Em nenhum momento a sogra de Pedro quis usar a Jesus. Pelo contrário, foi Jesus que curou a sogra de Pedro. E ela imediatamente passou a servir a Jesus. Ela passou a servir. Então, nunca se esqueça disso. A pessoa que quer usar a Deus, ela nunca será usada por Deus. Escreve isso aí. Quem quer usar a Deus, às vezes a pessoa ela diz assim, mas se Deus fizer isso na minha vida, se Deus fizer aquilo, eu vou fazer aquilo para Deus. Não, isso não vai acontecer. Não é se Deus fizer, eu vou fazer, eu faço, eu sirvo. Deus me usa, Ele me usa, não eu uso Deus. Ele me usa, Ele me cura. Nós podemos ver isso, por exemplo, algo muito claro, é que Deus, Ele não trabalha com muitos. Deus, Ele sempre mostrou o seu poder agindo com poucos. Por exemplo, a cidade de Sodoma e Gomorra, uma cidade inteira seria salva se tivesse ali 10 justos. Por apenas 10, Deus salvaria uma cidade. Se tivesse 10 justos, não adianta ter muitos que não pratiquem a justiça, mas se tiver poucos que pratiquem a justiça, se tiver poucos que estenda a mão ao necessitado, se tiver poucos que ajude o pobre, o aleijado, que ajude o seu próximo, esses poucos se tornarão em muitos. É assim, o reinado de Davi foi um reinado de justiça. Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Quando Davi, ele errou, ele pagou pelo seu erro. Davi pagou, ele falou, não sou eu que tenho que pagar, eu errei, então eu pago. Não é justo as pessoas pagar por um erro que eu cometi. Então Davi era justo.
Então, Deus não precisa de muitos, Ele precisa de poucos que sejam justos, poucos que creiam na palavra dEle. Deus, Ele não quer ser usado, Ele quer usar. E Ele vai te usar, você vai dar muitos testemunhos, você dará grandes testemunhos. Aonde você estiver, Ele vai te usar. Se estiver no deserto, Ele vai te usar no deserto. Se estiver dentro de um hospital, Ele vai te usar aí dentro desse hospital. Você que está aí agora me assistindo, dentro de um hospital, Deus vai te usar aí nesse lugar. Não sei o que está acontecendo com você aí nesse hospital, mas Deus vai te usar. Você que está aí no seu trabalho, aonde você estiver, Deus vai te usar. Deus vai te usar no trabalho, Deus vai te usar aí no salão de beleza, Deus vai te usar aí, no carro, ainda que você esteja num carro de aplicativo, aonde você entrar, aonde você chegar, Deus, Ele vai te usar. Acredite nisso. Ele quer ver maravilhas, Ele quer fazer maravilhas na sua vida. Ele com apenas 300, com 300 e Gideão, ele venceu os inimigos. Imagine, Abraão com 318 venceu quantos reis? Abraão venceu com 318. Ele venceu os seus inimigos. Você também vai vencer. Não se preocupe com o tamanho. Não se preocupe com o tamanho do seu problema. Não se desespere. Deus está no controle de tudo, tá bom? Deus está no controle e Ele fará maravilhas na sua vida. Deus fará. Creia nisso. Vamos orar? Vamos falar com Ele. Ele que é digno de toda adoração. Por isso que Jesus nos ensinou a orar dizendo que Pai nosso que está no céu. Ele nos ensinou. Esse é o segredo da oração. Aquele que deseja usar a Deus nunca será usado por Deus. Acredite nisso. Ele não precisa de muitos. Ele precisa de poucos, mas que sejam justos. Acredite nisso. Você precisa enviar essa mensagem para que todos entendam, para que todos ouçam isso. Esses 2 segredos que nós aprendemos hoje. Esses 2 segredos. Envie essa mensagem para os seus funcionários, para os seus amigos, para os seus familiares, para que eles possam entender. Deus, Ele não quer ser usado, Ele quer usar. O ser humano que deseja usar a Deus nunca será usado por Deus. Se lá em Sodoma e Gomorra tivesse 10 justos, a cidade inteira seria salva. Olhe quantas pessoas estão assistindo esse vídeo. Esse vídeo chega em vários países, chega nos Estados Unidos, chega em Londres, chega em Portugal, no mundo inteiro. E no mundo inteiro aonde chegar este vídeo, se tiver 10, se tiver um justo, uma pessoa que pratique a justiça, será o suficiente para que Deus, Ele venha mudar a sua história. Às vezes, você acha que Deus não vai fazer muito porque você tem pouco, mas Deus multiplica o pouco em muito. Deus, Ele faz com que o pobre se torne rico, porque Ele disse, meu é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor dos Exércitos. Não foi um profeta que disse, foi o Senhor dos Exércitos. Então, se você às vezes ora assim, olha como mudamos um pouquinho as coisas no sentido da oração. Às vezes você ora assim, meu Deus, muda a minha esposa, meu Deus, muda o meu filho, meu Deus, muda a minha filha, muda a minha neta. Não queira usar Deus para mudar teu filho. Não queira usar Deus para mudar teu marido.
Não queira usar Deus para mudar a tua esposa. Ore assim: Senhor, me usa para mudar meu marido. Senhor, me usa para mudar os meus filhos. Foi o que Maria disse aos discípulos: fazei tudo que ele disser. Então deixa Deus te usar. Aí Jesus começou a usar os discípulos. Primeiro Maria quis usar Jesus, né? E Maria chegou, olha como é profundo isso, viu? Maria quis usar Jesus. Ela disse para Jesus: acabou o vinho. Em outras palavras, você não vai fazer nada? Aí Jesus falou: mulher, não é chegada a minha hora. Pegou, missionário Marcos? Pegou? Mulher, não é chegada a minha hora. Aí Maria se aquietou e disse: fazei tudo o que ele disser. Aí Jesus começou a usar os discípulos. Jesus começou a usar, dizendo: Deus te abençoe, Israel. Dizendo: vai lá, pega as talhas. Aí Jesus começou a falar. Aí eles tiveram que ir lá. Seria muito fácil, né? Maria falar: Jesus, e o vinho? Jesus, águas, transforma em vinho. Muito fácil. Deus, muda meu marido. E Deus, marido, mudou. Muito fácil. Fala para ele: me usa. Me usa. E aí Jesus começou a usar os discípulos. Pega as talhas. Coloca água nela. Tá vendo como é diferente? Olha como é diferente. Coloca água nela. E eles começaram a obedecer a Jesus. E nesta obediência, as águas se transformaram em vinho. Quando você deixa Deus te usar, Ele transforma da água para o vinho. Por hoje chega, né, gente? Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus. É o momento da oração da janela. Nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor, agora entendemos por que o Senhor disse: achei Davi meu servo. Porque toda vez que um inimigo se levantava, Davi, ele não dizia: Senhor, derrota meus inimigos. Não. Ele ia lá e consultava ao Senhor. Ele dizia: Senhor, perseguirei eu o bando? Ou ele ia até o profeta e recebia o que vinha do profeta. O que vinha do profeta vinha do Senhor. E Davi obedecia. Por isso entendemos, meu Pai, a forma que o Senhor trabalha. Por isso, meu Deus, eu te peço, usa essa esposa, usa ela, usa esse marido, usa esta mãe, este filho, para que possa, meu Deus, dar testemunho, para que possa converter a sua família, porque é muito fácil, meu Deus, é muito fácil a pessoa querer usar o Senhor. Esse mundo, todos querem usar o Senhor e poucos querem ser usados. Poucos querem ser usados pelo Senhor. O Senhor não usa aqueles que querem te usar, mas o Senhor usa aqueles que querem ser usados. Assim como meu pai, Daniel, que foi usado pelo Senhor, na janela orando, na janela, ele foi usado pelo Senhor para mostrar a sua fé, porque ele não se intimidou diante do rei, ele não se intimidou diante, meu Senhor, dos costumes daquele lugar, mas ele foi fiel, usado pelo Senhor. Assim como José, que foi usado pelo Senhor, assim como os discípulos que foram usados pelo Senhor. E eu te peço, meu Pai, venha nos usar,
Usa-nos da maneira que te agrada. Alguns o Senhor usa como profeta, alguns o Senhor usa como mestres, outros como discípulo, outros o Senhor usa como empresário, o Senhor usa como médico, o Senhor usa como motorista, mas esteja ele na posição que estiver, como missionário, esteja ele aonde estiver, ele será usado pelo Senhor. E aonde estiver, dará bom testemunho, e almas, famílias, amigos, colegas de trabalhos serão salvos, conhecerão o Senhor por ver que esta pessoa verdadeiramente é usada pelo Senhor. Oh, meu Deus, graças te damos por essa palavra, graças te damos por esse ensinamento, e neste momento o Senhor me usa, e eu te peço, Senhor, me use as minhas palavras, que quando, meu Senhor, for liberado da minha boca que a cura entre nesse corpo. Quando for liberado da minha boca, meu Deus, que a paz entre agora. Meu amigo, em o nome de Jesus Cristo, seja curado agora, seja livre do câncer, seja livre do vírus da AIDS, seja livre dessa depressão, seja livre da opressão, seja livre agora, livre dessa demanda, seja amarrado todo principado, seja amarrado agora, todo principado, potestade do inferno, seja repreendido, queimado agora. No nome de Jesus Cristo, eu profetizo a bênção na tua vida. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele que crê, diga amém e amém. E graças a Deus, creia na sua vitória. Creia que já deu tudo certo. Graças a Deus. Levanta a cabeça, porque Deus está contigo. E aonde você estiver, Ele vai te usar. Acredite nisso. Você não está só. Se você estava triste, abatido, levanta a cabeça. Levanta a cabeça, já deu tudo certo. Por mais que venha a tempestade, o barco balança de um lado para o outro, os inimigos se levantam, mas o cântaro está em nossa mão. O poder está na nossa mão. Deus é conosco. Agindo Deus, quem impedirá? Acredite nisso, tome posse da sua vitória. Acredite. Depois, ouça novamente esta oração desde o início. Ouça desde o início, que você vai ver o poder de Deus na sua vida. É isso aí, para cima, Deus está conosco. As lutas vêm, mas nós somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores, tá certo? Que Deus abençoe a todos vocês, Deus ilumine seus caminhos. Respira e nunca se esqueça disso. Aquele que quer usar Deus nunca será usado por Ele. Acredite, quem quer usar Deus nunca será usado. Deus não precisa de muitos, com apenas 10 justos ou um justo, Ele salva uma cidade. Acredite nisso, tá bom? Ele sempre lutou, trabalhou com poucos para mostrar que Ele é muito. Deus abençoe, sucesso para todos vocês aqui no YouTube. Que Deus ilumine a todos vocês também no Instagram, todos vocês, tá bom? Deus abençoe.